Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o empresário Carlos Alberto Pintarelli. Muito obrigado, primeiro, por ter aceito o nosso convite, Carlos Alberto. Muito obrigado a vocês, né, a TVL e a todos os espectadores, telespectadores dessa nossa emissora legislativa, né, pela oportunidade que nós estamos tendo aqui na data de hoje. Bem, o senhor nasceu aonde e por que veio parar em Blumenau? Bom, é interessante a história. O meu pai é natural de Rodeio e a minha mãe de Gaspar. Então, quando eles casaram, eles imediatamente se dirigiram ao oeste de Santa Catarina. Meu pai trabalhava na área de dentária, né? Ele era um dentista prático e se radicou ali na região de Campos Novos e depois se mudou mais para o interior e eu nasci em Tangará. E saí de Tangará com em torno de 2 anos de idade. Então o senhor só nasceu na região, ali é do Vale do Rio do Peixe, perto do Joaçaba, aquela região? Próximo de Joaçaba, Videira, naquela região ali. Então eu voltei lá depois de muitos anos, uma única vez. Então eu não tenho assim identidade com a cidade, nem sei direito como é a cidade hoje. Agora me chama a atenção a função do seu pai, né? Dentista prático. Porque teve um tempo em que o dentista era o barbeiro e quando tinha folga extraía os dentes, né? Fazia barba e bigode e tirava e extraía os dentes. Exatamente. Então ele também na juventude dele ele trabalhou com dentistas e acabou assimilando essa profissão e exerceu alguns anos, né? E depois, naturalmente, à medida que a ciência, né, da odontologia foi evoluindo, esses dentistas viraram mais protéticos e então ele finalmente... Se profissionalizaram, né? Se profissionalizaram e ele finalmente abandonou. Então, é claro que não deve ser da época do seu pai nem do seu avô, muito antes disso, em que o dentista era o barbeiro ao mesmo tempo. Né? Sem dúvida. O mártir da independência, o Tiradentes, né? Era barbeiro e extraía dentes. E extraía dentes, então é interessante, interessante. São fatos curiosos da nossa história, né? Mas e o senhor, então, e de lá de Tangará, já veio direto aqui para Blumenau? Não, depois ele retornou a Campos Novos e quando eu tinha 6 anos de idade, então nós retornamos a Gaspar. Então eu praticamente me criei em Gaspar, saí de Gaspar com 25 anos de idade, né? Cheguei lá com 6, saí com 25 anos de idade para vir para Blumenau. E nesse meio tempo, então, eu tive as minhas atividades profissionais iniciadas em Gaspar. Agora, praticamente toda a sua adolescência, o senhor morou em Gaspar. E lá, além de estudar, deu início às primeiras atividades, né? Começou no trabalho? Eu estudei no Colégio Honório Miranda, que é tradicional, né, em Gaspar. Também no Frei Godofredo. Né? Depois vim para o Pedro II fazer o científico. Né? Fiz até o 2º científico e o último ano do científico eu fiz em Curitiba. Ali em 1971, se não me engano. Porque saí do quartel em 1970, que eu servi o exército também naquela época. Então, aí terminei o curso em Curitiba e retornei a Gaspar. Fiquei 1 ano em Curitiba. E em Gaspar a gente falava do trabalho, o senhor começou, qual foi o seu primeiro emprego? Bom, o meu primeiro emprego... Ou o primeiro trabalho? Meu primeiro emprego foi na usina de açúcar São Pedro, que era uma indústria bem no centro de Gaspar, e essa indústria era da família da minha mãe. Então ali eu iniciei e com 15 anos, né? Eu acho que eu ainda não tinha bem 15 anos completos, e depois iniciei como office boy, estafeta naquela época, né? Depois criou-se um termo... Uma outra denominação mais moderna. Um termo moderno, que era office boy. Então,
eu fui estafeta, né, que trabalhava levando documentos e tal, e correio e bancos, e até que tive a oportunidade de assumir, né, ainda de menor, a área de recursos humanos dessa usina, né, que tinha, numa época, porque ela trabalhava com temporários, numa época ela tinha até 120 funcionários. Foi ali que eu iniciei a minha vida profissional na área de recursos humanos. E fiquei 5 anos na usina. Eu quero só abrir um parênteses nessa usina, porque ela deve ter marcado a época de muita gente, assim como marcou a sua época ali, né? Hoje não existe mais, mas era uma empresa de médio porte, grande porte, o que era, né, para a época? Hoje, se nós classificarmos, ela seria de médio porte, né? Uma usina de açúcar era uma empresa de médio porte. Chegou a ser a maior empresa à época em Gaspar. Claro, depois a indústria de linhas teve a sua evolução, então ultrapassou. E culminou que até a planta ficava bem no centro da cidade, uma usina de açúcar com um cheiro da transformação, com a fuligem que aquela chaminé expelia. Então acabou fechando e infelizmente não transferiram para fora da cidade a usina e ficou fadada então ao fechamento. O açúcar era comercializado além de Blumenau, Gaspar aqui, como é que era a produção? A questão do açúcar, né, faz parte da história do Brasil. Sim, lógico. Você sabe que a primeira indústria de transformação brasileira foi a indústria açucareira. Tanto que à época, hoje eu não sei como é que funciona, talvez até existia um órgão específico para cuidar das usinas de açúcar, né? Que era o IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, que servia como balizador institucional do governo federal para todas as indústrias açucareiras, né? E à época, eu lembro, isso nós estamos falando de 45 anos atrás, praticamente, cada usina tinha uma cota de fabricação de açúcar. Ela não podia produzir mais do que aquela cota que ela tinha direito. Existia um limite. E toda a política institucional do governo federal era feita através desse Instituto do Açúcar e do Álcool. Que interessante. Bom, então o senhor foi para o Exército também? Servi aqui em Blumenau, né? Aquele normal? Normal, eu fiquei meus 10 meses, 11 meses ali, e cumpri a minha parte e voltei para a minha vida normal. Dizem que é uma boa experiência passar por lá. O senhor gostou dessa experiência vivida no Exército? Hoje eu não sei como é que é, mas eu acho que hoje perdeu o encanto, sabe? Mas na sua época era bom? Aquilo era uma escola de disciplina, né? Eu achei muito importante, tudo muito regrado. Então, eu acho que foi importante ter passado aqueles 10 meses na caserna, como se diz, né? E aí, bom, depois que o senhor saiu do Exército, então começou a vida adulta, já de trabalho, de desafios. Aí eu retornei para minhas atividades, ali já tinham vendido o acervo da usina, então eu fui dispensado e indenizado logo depois, né, que eu saí. E aí fui a Curitiba terminar o terceiro científico. Fiquei um ano lá, retornei a Gaspar e foi aí que eu fui contratado para trabalhar na área de recursos humanos da Ceval. Eu trabalhei 5 anos na Ceval, na área de recursos humanos. Então, implantei toda a base da área de recursos humanos da Ceval, fui eu que implantei. Hoje é a Bung, né? Hoje,
muitos anos depois eles venderam para a Bunge, né? E Também foi uma empresa que marcou e marca a época, né, Gaspar? aquilo que né, nós não chegamos ainda na terceira empresa importante, né? Mas também foi uma empresa, né, importante porque foi fruto do pós-moderno, já da parte de implantações de grandes empresas, né, com financiamentos, com incentivos fiscais, que já começaram a ficar uma realidade no Brasil e que a Ceval, mesmo depois tendo sido vendida para a Bunge, que é um gigante, mas a Ceval chegou a ser uma grande empresa. E não só de Gaspar, de Santa Catarina, né? Já no Brasil, claro, né? Porque tinha unidades em muitos estados da federação, né? Bem, o senhor falou muito dessa passagem por Gaspar e se considera muito, inclusive, gasparense. Gasparense de coração. E a sua mãe era natural de família gasparense? A minha mãe, ela era uma Kraus. Kraus. Né? Então, que eles eram da área industrial ali de Gaspar, né? E me deu essa oportunidade de iniciar a minha vida profissional dentro de uma empresa da família. Agora, quando o senhor volta, Carlos Alberto, de Curitiba, né, que resolve as questões, né, depois da passagem pelo Exército, aí, passado o período da usina, da Ceval, aí definitivamente o senhor vem para Blumenau ou ainda não? Bom, eu quando voltei de Curitiba, antes de iniciar na Ceval, eu entrei na faculdade aqui na FURB, né, na área. Primeiro fiz um ano do curso de economia, mas não era bem aquilo que eu queria, acabei me transferindo para a área de direito, né, e acabei me formando em 78, um ano depois de ter saído da Ceval. Quando vim para Blumenau, em 77, eu vim trabalhar na TV Coligadas, também na área de recursos humanos, onde fizemos um trabalho importante. Né? Na época eu trabalhei junto com o José Carlos de Oliveira, que hoje é gerente na área financeira aqui na AMP, né? E ali nós tivemos a oportunidade de fazer um bom trabalho. E logo em seguida houve a oportunidade e eu assumi a gerência administrativa da TV Coligadas e do Jornal de Santa Catarina, aonde fiquei um tempo de 3 anos e meio aproximadamente. Na época, a TV Coligadas era uma TV que ia além de Blumenau, muito além, né? E o próprio Jornal de Santa Catarina? Sim, o Jornal de Santa Catarina era o veículo mais importante do estado de Santa Catarina, como também a TV Coligadas era o canal de televisão mais importante do estado naquela época, pela abrangência que tinha, né? Foi o primeiro, você sabe, foi o primeiro canal de televisão do estado de Santa Catarina. Então teve o seu tempo de glória, né? E até ser vendido para a RBS quando somou a um grupo que está aí, né? Quando foi vendido para a RBS, então, nessa época, eu saí da TV Coligadas. Porque eu vi um processo de compra da TV Coligadas pelo grupo RBS, mas em épocas diferentes em relação, por exemplo, à compra do Jornal de Santa Catarina, que também hoje pertence ao grupo RBS. Né? Sim, houve um lapso temporal, porque quando eu saí também da TV Coligadas, eu fiquei mais um tempo no Jornal de Santa Catarina, né? E não lembro mais quanto tempo, mas eu acredito que mais uns 6 meses. Depois também me afastei, né, aí comprei um pequeno plano piloto, que foi a minha empresa, né? E me transferi para a empresa e me dediquei até hoje, isso está fazendo 33 anos. Carlos Alberto, vamos fazer um breve intervalo
aproveitamos que está um pouco frio, tomamos um café e depois retomamos essa prosa, pode ser? Sem problema nenhum, fico à tua disposição. Carlos Alberto Pintarelli é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo, logo, logo estaremos de volta. Até já! Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o empresário Carlos Alberto Pintarelli. Nascido em Tangará, meio oeste de Santa Catarina, viveu parte da vida em Gaspar e agora há muito tempo o senhor reside aqui em Blumenau, né? Desde 77, então, eu me transferi para Blumenau e a partir dessa data virou a minha cidade, né? Essa bela cidade, onde a gente se desenvolveu e agora está criando a família e reside aqui até hoje. E a gente nessas andanças acaba fazendo amigos, né? Isso realmente a gente conquistou um espaço bastante grande de amizades, de companheirismo, né, e de vida social dentro de Blumenau. E a família? Muitos filhos? Poucos filhos? Eu tenho 3 filhos, né? Os 3 trabalham comigo na empresa. Então, 2 são casados, né? E tenho um solteiro ainda que está aí, vamos dizer, buscando também o seu lugar na sociedade familiar, né? E o senhor é de origem de família grande? Bom, naquela época, Ainda mais família italiana, por isso que te pergunto. não só da parte do meu pai eles eram em 7, 8, Até que não era tanto. né? E da parte da minha mãe eles eram em 11 ou 12, não lembro direito. Porque as famílias, principalmente essas de origem europeias, italianos, alemães, poloneses, eram famílias enormes, né? Então, ainda hoje, a nossa família, tanto por parte do meu pai como por parte da minha mãe, são famílias bastante numerosas, bastante numerosas. Então, é daquela época mesmo que o Brasil precisava de gente para ser colonizado, né? E precisava de mão de obra, né? Porque De mão de obra também. essa turma ia para a roça, Muito lá os legal. filhos cresciam e pegavam na enxada mesmo. E nós lá em casa somos em 8 também, né? Comigo eu tenho mais 7 irmãos, 2 irmãs e 5 irmãos. Então tivemos aí uma família também bastante numerosa. Carlos Alberto Pintarelli, eu quero retomar um pouquinho essa sua passagem pela TV Coligadas, pelo Jornal de Santa Catarina, até porque estamos falando, e o senhor disse com propriedade há pouco, de um veículo de comunicação, seja a TV ou seja o jornal, que marcou, fez história para a sua época, né? Pela abrangência e pelas poucas opções que se tinha, né? É muito interessante. Trabalhei numa usina de açúcar que foi o berço da indústria brasileira. Trabalhei numa indústria transformadora de grãos, né? Que foi a Ceval. E trabalhei numa empresa de comunicação que foi o Jornal de Santa Catarina e a TV Coligadas. Então isso realmente nos deu sempre uma visão muito grande do contexto brasileiro, de evolução da nossa sociedade, tanto
empresarial, como política, como social. Isso foi muito importante esse tempo que eu vivi dentro da TV Coligadas e do Jornal de Santa Catarina. E como é que era, na época, a repercussão, por exemplo, do trabalho feito pela TV Coligadas? Como a sociedade recebia esse produto? Olha, a televisão, já na minha época, ela já tinha alguns anos de atividade, né? Sim, porque a TV chegou no Brasil em 1950. É. E estamos falando dos anos 70. 77 a 80, né? Próximo de 30 anos depois da sua chegada aqui. Então são 33 anos isso aí, contando 1980, né? Então, realmente, ainda tinha aquela magia, até por ser um canal independente, né? Era um canal independente. Sim, a programação claro que fazia a programação Globo, né? Mas era uma televisão independente, né? Onde tinha vamos dizer, uma concessão, não sei o que realmente, qual o tipo de contrato de veiculação, afiliada, né? Uma afiliada, né? A TV Globo, mas era um canal independente. E o jornal? O jornal sempre, a imprensa escrita, ela sempre foi mágica, né? Porque tudo, a televisão ainda hoje, eu aprendi nessa minha trajetória, tudo que se fala, o vento leva, né? Mesmo que fique gravado, mas agora tudo que se escreve perdura. Então, eu realmente admirava muito o Jornal de Santa Catarina, admirava muito toda aquela, vamos dizer, toda aquela magia que envolvia aquela família que trabalhava dentro do jornal. Aquilo era muito interessante, toda uma logística para botar informação naquela época, colocar informação no dia seguinte em Chapecó, em Tubarão, né? Eu tive a oportunidade de coordenar toda a área de logística e saía, quando era meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, o mais tardar, saía um carro para Chapecó, saía outro para Tubarão, outro para lá, outro para cá. Porque a distribuição era estadual, né? E o que tinha de concorrente na época? O Estado em Florianópolis e a notícia em Joinville, né? E que, vamos dizer, não quero desmerecer, mas eram jornais menores, né? Eram jornais menores e que não tinham a abrangência do Santa. Carlos Alberto Pintarello, o senhor falou dessa equipe de produção, de elaboração do material para o jornal. O senhor lembra de algum dos jornalistas que passaram por lá, que marcou época naquela fase? Tiveram umas figuras, né, como o Azambuja, não me lembro mais o primeiro nome dele, o Luiz Antônio Soares. Na época, na parte comercial, teve o Telvio Maestrini, na parte mais de redação e ali na parte de confecção do jornal, tem o José Tolardo, tem alguns ainda dos mais antigos que de vez em quando eu encontro por aí. Acaba se cruzando. E o jornal funcionava ali na esquina da Rua São Paulo com a Rua Indaial? Exatamente, ali onde hoje tem aquele mini shopping, ali nas proximidades mini lojas, do outro lado, agora fizeram na frente do Senai. Isso. Né? Mas ficou um bom tempo ali como sede do Santa, né? Ficou muitos anos, sem dúvida ficou muitos anos ali. Era um ponto estratégico, um ponto bastante central, né? O senhor falou de alguns nomes, pouquíssimos nomes, mas imagina um jornal de distribuição estadual, né? Para aquela época, nos anos 70, era um grupo considerável de funcionários ali.
Olha, eu tenho assim na memória, porque isso fazem 33 anos, mas somados Jornal de Santa Catarina e TV Coligadas, passava de 400 funcionários. Olha só. Então, com toda a logística, todas as equipes de reportagem, de logística, de produção, da informação, das áreas técnicas, né? Então era bastante gente. E o senhor, em determinado momento da sua vida, optou então para seguir carreira solo, né? Cuidar do seu próprio negócio. Saindo da televisão, aí nós compramos um pequeno plano piloto e iniciamos uma empresa na área metalúrgica. Né? Produzimos parques infantis muito tempo, um mobiliário infantil como balancinhos para interior, cadeiras de sauna, piscina. Fomos muitos anos nessa área. Então, eu acho que durante uns 15 anos foi quando nós iniciamos, então, que veio trabalhar comigo um irmão meu, que é o Sérgio, que é engenheiro mecânico, e trouxe na bagagem a experiência na área de indústria de plástico, onde nós iniciamos uma indústria metalúrgica, ou remodelamos a nossa indústria metalúrgica para produzir equipamentos destinados à indústria de plástico, especificamente na área de sopro, que são aquelas empresas que produzem frascos para o mercado, frascos plásticos para o mercado. Aí resta ressaltar que todo mundo pergunta, essas garrafas de PET? Não, o PET é um outro sistema de sopro. Nós nos ativemos, trabalhamos com alguns equipamentos que atendem à área de sopro de PET, mas a nossa área específica ficou mais na área do sopro convencional. E foi difícil para assimilar essa mudança, sair de funcionário para um cargo de gerente, comandando uma empresa de terceiros, para ter o próprio negócio? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, que talvez seja o motivo porque estou aqui na AMP. Desde o primeiro dia, a vida do empreendedor de micro e pequeno porte foi sempre muito difícil, muito difícil. As leis, a legislação, de uma maneira geral, ela foi criada para as empresas médias e grandes, porque em 1950 existiam muito poucas empresas pequenas e aquelas que existiam eram informais e o Estado nada fazia, nem para formalizar e nem para fechar e nem... Quer dizer, era um procedimento normal, né? Mas já a partir dos anos 60, né? 70, e cada vez mais, então, foi cobrado dessas empresas pequenas. Então, realmente, nós, para conseguirmos sobreviver esses 33 anos no mercado, tivemos que trabalhar muito e, vamos dizer, tivemos muita dificuldade no cumprimento de toda a legislação, né, que foi feita para grandes empresas, e as pequenas e microempresas ainda hoje é o grande dilema. Apesar de nós termos na Constituição o direito constitucional ao tratamento diferenciado e favorecido, a nossa legislação não nos contempla com isso. Então, realmente, eu digo que sobreviver esses 30 e tantos anos não foi uma tarefa fácil. E não está sendo hoje ainda. Pintarelli, quero te agradecer por ter estado conosco nesses 30 minutos, contando um pouquinho da tua história. Muito obrigado pela oportunidade,
né? E estamos aqui na AMP à disposição, né? Convocamos a todos os empresários de micro e pequeno porte para que venha essa nossa bela sede aqui na rua Humberto de Campos, conhecer, se associar à nossa entidade, para que a gente possa cada vez mais construir uma legislação mais justa e adequada às empresas de micro e pequeno porte. Carlos Alberto Pintarelli, empresário e presidente da AMP, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para continuar acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.